Atos capítulo 13, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe poderosamente, glória a Jesus. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, para a glória de Deus. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Atos capítulo 13. Glória a Jesus, glória a Jesus. Apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despedi. Atos capítulo 13. Amados irmãos, esta palavra que o Senhor vai nos retratar é acerca da Igreja de Cristo. Jesus, ele começa então a andar pela Galileia, pela Judéia, por Cafarnaum, e onde ele passava, grandes coisas aconteciam. Jesus curava os enfermos, curava os paralíticos, os cegos enxergavam, os leprosos eram curados. A Bíblia vai nos dizer que havia um homem paralítico e Jesus pregava numa casa. Repare que antes, quando Jesus veio, ele não chegou abrindo e fundando igrejas. Jesus, a sua prioridade no momento, naquele momento, era sair pelas ruas de Jerusalém, de todo Israel, e operar sinais e maravilhas e pregar o Evangelho. Naquela época não tinha igrejas de Cristo, mas tinha o templo de Salomão, Deus Santo e Poder e Glória, a qual mais tarde haveria de ser destruído pelo imperador romano, porque naquela época que Jesus veio e antes de plantar a igreja e fazer a obra, os romanos dominavam sobre Israel. Israel estava sob servidão dos romanos, estava sob servidão de outros senhores por causa da idolatria. Quando o povo entra sobre a idolatria, então Deus os entrega à mão de outros senhores. Foi no caso de Jeremias, a qual vendo uma geração idólatra, a qual pregava para que eles viessem se arrepender da idolatria, e Jeremias era taxado como falso profeta. E a Bíblia diz que as profecias de Jeremias se cumpriram, e o povo foi entregue às mãos de Nabucodonosor, o povo de Deus. E nesse tempo de Jesus não era diferente. Sempre quando Deus levanta um profeta cheio da unção, um profeta conhecido, é porque o negócio não está bom. Sempre quando Deus, aleluia, unge alguém, esse profeta, ele terá uma grande missão, que é apregoar contra a idolatria, que é apregoar o arrependimento, a salvação. Jesus, então, ele deixa subentendido e bem claro também que ele veio pregar o Evangelho de Cristo para que as pessoas viessem se arrepender. Então, ele curando, havia aquele homem paralítico, e seus amigos levaram ele até Jesus. Repare que a prioridade de Jesus naquela casa onde
havia pessoas até fora do portão, não tinha como entrar naquela casa. Aqueles 4 homens, com seu amigo paralítico em Cafarnaum, eles, vendo a multidão, entraram, subiram por cima do telhado e conseguiram entrar naquela casa. Desceram ali o paralítico, e aquele paralítico foi curado. Jesus o curou e disse: filho, os teus muitos pecados te são perdoados. Te são perdoados. Então Jesus, ele separa os 12 para uma missão, para ensiná-los aquilo que Jesus veio fazer. Jesus começa a ensiná-los. E a primeira ferramenta que Jesus passa a usar com eles, antes de fundar a igreja de Cristo, a igreja de Deus, a nova igreja reformada, Deus então trabalha na fé deles. Eles então começam, aleluia, a ser provados na fé. E não tinham ainda o batismo com o Espírito Santo. Jesus então faz a obra e diz: é necessário que o Filho do Homem venha ser entregue às mãos dos homens. E venham escarnecer dele. E irão crucificá-lo. Irão entregá-lo. Aleluia. Irão açoitá-lo. E ali ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus então ressuscita, aparece aos 12 apóstolos, aleluia, e dá as últimas instruções. Deus santo e poder e glória. Perdão, na verdade as últimas instruções foram em João, antes de Jesus ser crucificado. Apóstolo João, ele escreve sobre as últimas instruções de Cristo para os apóstolos antes de abrirem e fundarem a igreja. Deus santo e poder e glória. Antigamente, antes de fundar a igreja, eles saíam para fazer a obra de Deus nas ruas, porque não tinha igreja. Nós temos que fazer a obra de Deus na igreja, mas também temos que ir nas ruas, aleluia, levar a palavra aos aflitos. Porém é na igreja que as pessoas devem ser libertas. Porém é na igreja que as pessoas devem tomar a Santa Ceia. Porque naquela época Jesus, então, o pregador, expulsava demônios fora da igreja, porque ainda não tinha estabelecido a igreja. O plano de Deus era estabelecer a igreja de Cristo. E o tema nessa mensagem hoje é a igreja de Cristo. Então ele ressuscita e envia os 12, aleluia, os principais. Já tinha enviado mais de 70 discípulos, havia muitos apóstolos, iam se tornar apóstolos com o batismo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E na igreja de Cristo o poder era tremendo. Na igreja de Cristo a glória era maior do que na glória do templo do Salomão, Deus santo e poder e glória, a qual viera a ser destruído, e ali aquelas pessoas, Deus santo e poder e glória, foram levadas cativas para Roma. Então a obra Jerusalém estava destruída por falta da presença. Após a crucificação de Cristo, Jerusalém então foi destruída e ficou sem a presença de Deus. A missão dos apóstolos, aleluia, glória a Deus, era reformar, era reconstruir os muros, como foi a missão do profeta Neemias. Então os apóstolos começam então a fundar a igreja, e começa a se levantar os falsos líderes, os religiosos, contra a igreja dos apóstolos, contra a igreja de Cristo, a igreja dos apóstolos, a qual ninguém passava necessidade, Deus santo e poder e glória. A Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina de Cristo todos os dias com alegria, e a glória daquele templo era coisa
maravilhosa. A Bíblia diz que eles saíam do templo todos os dias, repartiam pão com alegria e singeleza de coração, porque havia muita glória, havia muita presença de Cristo, havia, aleluia, a graça divina naquela igreja. A igreja Deus Santo e Poder e Glória dos apóstolos, aleluia, estabelecida por Cristo. Deus disse para Pedro que aquela igreja, as portas dos infernos não prevaleceriam contra aquela igreja. Porém, aleluia, o tempo foi passando, aleluia, a glória de Deus foi trabalhando sobre a igreja, sobre o mundo, onde eles foram evangelizando. Ele disse de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus então, aleluia, nos alerta para que nós venhamos pregar o evangelho. Então aquela igreja começa a ser perseguida por causa da glória de Deus. A glória de Deus começou a incomodar o inferno. Pessoas começaram a se converter ao evangelho, à obra de Cristo, e começaram a receber o Espírito Santo da verdade. E após receber o Espírito Santo da verdade, eles começaram a operar sinais no nome de Jesus. Pessoas, aleluia, eram curadas. Pedro, ele passava, aleluia, com a sombra dele, pessoas eram curadas das suas moléstias e enfermidades, Deus Santo, dos seus males. Deus Santo e Poder e Glória. Apóstolo Paulo ungia, consagrava os lenços e os enfermos eram curados, Deus Santo e maravilha. Ao chegarem na porta do templo, chamada Formosa, havia um paralítico, e Pedro e João estavam na hora nona, indo orar, aleluia, para aquele dentro daquela igreja. E ali ao chegarem, depararam com aquele paralítico, Deus Santo e Poder e Glória, pedindo esmolas. E ao pedir esmolas, Santo Deus poderoso, Pedro e João olhou para eles e disse: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Antes deles, aleluia, daquele homem ser curado, Pedro e João, um detalhe importante, Pedro e João disse: olhe para nós, Deus Santo e Poder e Glória. Ele quis dizer que havia algo diferente neles, havia algo, aleluia, diferente, uma essência, uma unção, algo que você via que realmente era de Deus na vida deles. Assim devemos ser, aleluia, os cristãos. Devemos carregar uma essência, devemos carregar, aleluia, um azeite, uma unção, para que pessoas venham olhar para nós e venham ver: tem essência, tem Deus na vida dela, tem Deus na vida dele. Você quer reparar uma pessoa, aleluia, de Deus, que tem essência? É quando você olha para ela e você vê, Deus Santo e Poder e Glória, Deus na vida dela. Essa pessoa geralmente ela vai ser, aleluia, requisitada, e pessoas irão pedir ela muitas orações, porque vê que tem algo na vida dela, vê que tem resposta de Deus na vida dele, na vida dela. Deus Santo e Poder e Glória. Então a Bíblia nos diz que, aleluia, ao ganhar muitos discípulos, a igreja começa a ser perseguida, e Roma começa então a olhar de novo para Jerusalém para perseguir a igreja de Cristo. Porém a igreja, aleluia, glória a Deus, dos apóstolos não foram vencida, foi perseguida, mas não destruída. Deus Santo e Poder e Glória. Levaram eles, aleluia, a prisões. A Bíblia retrata que naquela época Pedro ele foi preso. Meus irmãos, era difícil, glória a Deus, você pregar uma nova doutrina a qual ninguém conhecia. Porém a obra de Deus já está do tamanho que está, porque a doutrina de Cristo ela foi estabelecida e ninguém pode tirar, porque o soberano, Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ele estabeleceu a palavra, e céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão te passar. Deus ele tem, aleluia, bênçãos para a tua vida. Deus ele tem, aleluia, bênçãos para a tua casa, para a tua família, mas
mas é necessário você crer na direção, é necessário para que você venha ser abençoado por Deus, você, aleluia, seguir e amar a palavra. A Bíblia diz que aquele que tapar os ouvidos para a palavra de Deus, a oração dele não será ouvida. Enquanto você ouve a palavra de Deus, Deus vai preenchendo o teu espírito, Deus vai dando alegria na tua alma, Deus vai, aleluia, abrindo os caminhos para você passar, as bênçãos do Senhor vão chegando na tua casa, porque você está dando, aleluia, lugar para a palavra de Deus. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu entendo que o que alimenta o nosso corpo é o pão, é os alimentos, mas o que alimenta a nossa alma e o nosso espírito é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra, e se tiveres fé como do tamanho do grão de mostarda, diga do monte para que se erga dali para colar, e aquele monte tem que se erguer, e nada vos será impossível. Jesus está dizendo nessa parábola que através da fé, da oração, nada vos será impossível, e tudo que pedires crendo em oração vos será feito. A eficácia da oração, quando nós pedimos já crendo que receberemos de acordo segundo a vontade de Deus. Deus Santo e poder e glória. E ali, meus irmãos, eles foram para Roma, aleluia, levados, aleluia, Deus Santo e poder e glória, por meio de perseguições. Pedro estava preso e havia, aleluia, glória a Deus, 2 soldados fazendo, aleluia, a sentinela, a retaguarda, para que Pedro não, aleluia, Deus Santo e poder e glória, não viesse ter uma rebelião e viesse ali tirar Pedro da prisão. Mas, aleluia, a Bíblia diz que mesmo os soldados guardando Pedro, ele conseguiu sair, porque veio o anjo do Senhor na madrugada e livrou Pedro da prisão. Então Pedro aparece aos irmãos, bate na porta daquela casa dos irmãos, e os irmãos se alegram, porque Pedro havia novamente aparecido para pregar o evangelho da salvação. E eles, aleluia, quando viram Pedro, eles não ficaram com medo. Pedro, você está chegando aqui, nós não podemos andar com você, porque você está sendo perseguido. Não, eles viram Pedro e viram, não era possível ele sair da igreja, ele sair da prisão. Se ele saiu da prisão e está aqui, é porque Deus, aleluia, libertou e está conosco para nos dar a vitória, o escape, o livramento. Eles tinham a visão da fé. Pedro, se você saiu, é porque, aleluia, Deus te deu livramento para que você venha pregar o evangelho de Cristo. E a alegria vai voltar, nós vamos repartir novamente, aleluia, entre os irmãos, o pão com singeleza de coração. Glória a Jesus. Então ele veio, Jesus veio para estabelecer a igreja de Cristo. E Paulo, então, pregando, começa também a passar perseguições. Filipe, pregando, começa a passar então perseguições, para que pessoas viessem ser abençoadas. Os sofrimentos dos apóstolos da igreja de Cristo, para que as pessoas viessem ser prósperas, cheias do Espírito Santo, cheias da alegria, aleluia, foi muito grande. Paulo então ele foi levado a julgamento, foi levado a reis, a Festo, foi levado, aleluia, a vários, aleluia, pessoas, para, glória a Deus, tentarem fechar a igreja do apóstolo Paulo e dos apóstolos. Só que Paulo disse, aleluia, eu passei por muitas aflições, mas o Senhor me livrou de todas as minhas aflições. Aleluia, no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos livrará de todas as aflições. Paulo disse, o Senhor assistiu-me e me fortaleceu e fechou a boca do leão. Repare que o livramento
livramento não vem da nossa própria força, mas o livramento para Pedro veio de Deus. E Paulo, aleluia, levado, aleluia, à prisão também, junto, aleluia, com Silas, ali à meia-noite, eles começaram a clamar, eles começaram a orar, e a Bíblia diz que, aleluia, os alicerces se estremeceram, e Deus desceu naquela prisão, e abriu os alicerces. Enquanto você ora, você adora, o livramento não vem da tua força, mas o livramento vem do céu para a tua vida, para a tua casa. Aleluia, nessa peleja, vós não tereis que pelejar, para e vede o livramento que o Senhor vos dará. Deus santo e poderoso, você, aleluia, luta na oração, e Deus peleja no mundo físico e no espiritual por você. Paulo então é liberto, junto com Silas também da prisão. E a Bíblia diz que o carcereiro, então, ele começa a ficar desesperado, porque ao abrir os olhos, viu todas as portas das celas abertas, e Paulo disse: não se preocupe, porque estamos todos aqui. Ele disse: Paulo, o que aconteceu aqui foi um mistério. Que presença foi essa que eu senti aqui, Paulo? Que mistério foi esse que as celas, os alicerces se quebraram, se romperam? O que eu tenho que fazer para ser salvo e também a minha família? Paulo fintou os olhos dele e disse: crê no Senhor Jesus Cristo e tu e tua casa serás salvo. Glória a Jesus. Você dá uma glória para Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa será salvo, serão salvos. Eu sou falho, eu erro. Mas Jesus não erra, Ele é perfeito. E a Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, foi na casa do carcereiro fazer a obra. E ali, quando Paulo prega para eles, Paulo era um homem, era um apóstolo de Jesus Cristo, que ele tinha muito conhecimento, ele gostava de pregação. Paulo gostava de pregar a palavra. Paulo, aleluia, chega ali na casa e ele começa a pregoar o Evangelho. E a família do carcereiro então recebe, aleluia, a graça divina e batizam nas águas do santo e poder e glória. E ali entram na presença do Nazareno. Paulo carregava o Nazareno dentro dele. Paulo carregava Jesus dentro dele. Onde ele chegava, Jesus pisava com ele. As pessoas eram curadas pela virtude de Jesus na vida de Paulo, na vida de Pedro. Deus santo tem poder e glória. Glória a Jesus. Quem dá glória para Jesus? A honra é dele, o louvor é dele. Deus santo tem poder e glória. Aleluia. Então os apóstolos começam a viajar, fazer a obra missionária. Paulo e Barnabé são separados então pela igreja para Antioquia. Então apartai-vos, Paulo e Barnabé, disse o Senhor para a igreja. Apartai-vos, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Eles tiveram que se separar daquela igreja e agora começaram a implantar igrejas. Paulo e Barnabé então tiveram uma discussão e se separaram. Paulo levou uns irmãos consigo para fazer a obra e implantar igrejas, pregar o Evangelho. Ele viaja para a Grécia, viaja para a Espanha, viaja na sua obra missionária. Onde ele chegava, ele ia pregando nas ruas, ia abrindo santuários, santificando ao Senhor, levantando altar de sacrifício, holocausto, de oração e louvor. Pontos de pregações. Paulo não importava se pregasse em palácio, ele não importava se a casa estava cheia, ele tinha a visão da fé,
que a palavra de Deus não voltava vazia. Ele tinha visão, porque ele não pregava onde todo mundo pregava. Ele ia pregar onde ninguém queria pregar. Em lugares que já não era edificado, em lugares que precisavam ouvir o Evangelho. Era nesses lugares que não somente Paulo, mas também todos os apóstolos iam enviados por Cristo. Por Cristo. Assim como Deus me enviou ao mundo, eu também envio vocês ao mundo. E a igreja de Cristo era cumpridora, era temente a Deus. A Bíblia diz que nessa igreja de Cristo, um homem chamado Ananias e Safira mentiu na frente do apóstolo Pedro, escondendo metade e furtando metade da oferta, a qual depositava aos pés dos apóstolos. E ninguém passava necessidade. Era suprida aquele dinheiro, a necessidade de cada um dos irmãos. Então, nenhum dos irmãos que firmavam na igreja todos os irmãos que firmavam na igreja, nenhum deles passava necessidade. Eram doadas propriedades, e ali a glória de Deus descia naquele lugar. Porque não havia ganância, não havia nação. Então tem muita gente que quer ser ajudada. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, mas você não quer saber de membrar no corpo de Cristo. Você não quer saber de entrar para a igreja, tomar santa ceia, fazer parte do corpo de Cristo. Hoje as pessoas querem ouvir pregações por internet. É só internet. Eu também não quero fazer parte de uma igreja. Deus santo e maravilha. Então as pessoas que ali na igreja dos apóstolos, eles ajudavam uns aos outros. Não tinha justiça. Se um irmão não tivesse casa de aluguel, não tivesse casa, outros irmãos doavam sobre os pés dos apóstolos, o apóstolo ia lá, doava uma casa, de acordo com a necessidade de cada um, do irmão que não tinha casa. Então, meus irmãos, Jesus diz: quem é minha mãe e minha família? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, eles foram prósperos em Jesus. Deus santo e poderoso. A pessoa quer ser ajudada hoje. Acha que nós temos que, aleluia, glória a Deus, a igreja chegar e distribuir dinheiro, distribuir pão, não. Para você ser ajudado por Deus, você precisa entrar para a igreja. Para você alcançar o favor de Deus, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Ficar vendo na televisão, ficar vendo na internet, não vai fazer você ser ajudado por Deus na sua necessidade. Para Deus te atender na sua necessidade, você precisa entrar, mergulhar, fazer parte da igreja. É necessário, diz a Bíblia, que congreguemos uns com os outros. Quer se ajudar? Congregue. O tempo hoje é isso, é internet, é online, é live. Tudo isso é bom para o evangelismo, para chegar até você como um aperitivo, mas não para você cultuar em casa. Ele disse assim, Jeremias 18: desce à casa do olheiro e lá eu falarei com vocês. Os discípulos, os apóstolos, estavam todos os dias no templo, perseverando unanimemente
na oração e na palavra. Quer mudança de vida? Vem para a igreja. Abrace a fé. Se converta. Aí você verá a glória de Deus. Você será abençoado, comerá do trigo mais fino, beberá do mel que escorre da rocha. Deus tirará as cargas das suas mãos, porque o pecado nos traz cargas pesadas e ele enche de trabalho os pecadores. Agora, aqueles que estão sendo ajudados pelo Senhor, a Bíblia diz que eles serão cabeça e não cauda. Você terá o seu próprio negócio. Você, aleluia, será um empreendedor. Você, aleluia, glória a Deus, Deus te fará prosperar. Mas para que Deus venha te tirar da casa do Egito, da servidão, aleluia, do pecado, você precisa ouvir a palavra, se arrepender, descer à casa do olheiro, Deus santo e poder, glória, e ser lavado pelo sangue, aleluia, do Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus. Essa igreja de Cristo, que evangeliza, que não abre mão, já disse aqui, que não abre mão do Evangelho. Então você será ajudado na tua necessidade, na tua situação, no teu momento difícil. O teu momento ruim que você está passando aí agora, de aperto, de luta, de tribulação, de aflição, desce à casa do olheiro, busca mais, e você verá a glória de Deus. Deus santo e poder glória. E nós reparamos que ali em Roma, eles passaram por muitos apertos, morreram por amor de Cristo. Naquela época, eram mártires, eram jogados nos coliseus dos cristãos. Cristãos têm história, e não renunciaram à sua fé, eram perseguidos. Onde eles tiveram que fugir e fazer cultos no subterrâneo, nas cavernas. Você pode pesquisar a história aí, quando Roma era perseguia os cristãos. E quanto mais perseguia, aleluia, de vez eles ficarem com medo naquela época, eles se multiplicavam. Por quê? Porque eram cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo gera vida. Tanta perseguição, tanto mártir, tanta luta, aleluia. Você olha a Bíblia e você vê tanto sangue derramado, tanta batalha, aleluia, tanta coisa que você fala, meu Deus, porque essa igreja cresce, não para de crescer, porque há algo sobrenatural, algo grande que peleja pela igreja e faz com que ela venha crescer. E eles passavam perseguições, lutas. E olha para Cristo hoje, continua transformando, libertando. E a igreja continua grande. Porém, a luta ainda continua travada, porque os mesmos espíritos que lutavam na época de Jeremias, na época de Jesus, como foi retratado aqui, são os mesmos espíritos que lutam hoje, a qual Deus está chegando a hora, a qual Deus esmagará a cabeça de Satanás. Porém, Satanás não é o único culpado. Nós, seres humanos, também somos culpados. Se Satanás fosse o único culpado, nós iríamos para o inferno, ele iria para o inferno sozinho. Mas a Bíblia fala que todos aqueles que não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador irão para o lago de fogo junto com o falso profeta, o anticristo. Aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória. E a obra está do tamanho que está, e não tem como
impedir isso. Não tem como impedir isso. Não tem como impedir. Porque ele mesmo diz: as portas, Pedro, do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eles lutarão, mas não prevalecerão. Lutarão contra ti, mas não prevalecerão. Deixa na mão de Deus. Ora, faça igual Pedro, Paulo e Silas. Comece a adorar nesse momento difícil. Comece a buscar nesse momento difícil. Peça o Senhor para visitar. Deixa o livramento vir com Deus. E você verá a glória de Deus. Aguenta firme. Vai passar. Pensa, lembra da aprovação de Jó, Daniel, Davi, Ana, os apóstolos. Hoje nós somos os crentes Nutelas, mimados, entre aspas, pela terra, pela sociedade. Por quê? Porque o que nós vivemos hoje não se compara com o que aqueles homens viveram. E eles não negaram a fé. Eles não abandonaram a Cristo. Hoje qualquer ventinho, qualquer tempestade, qualquer coisinha, a pessoa fala: não quero Cristo mais. Não suporto mais essa luta, essa dor, esse sofrimento. E quando vai ver o sofrimento da pessoa, é coisa pequena, que dá para ela pegar a direção, se aproximar mais e se revigorar na palavra, na presença de Cristo. Amém? A obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém.